A dor de ver o telefone tocar e ser ignorado, ou a mensagem lida sem resposta, é uma das experiências mais dilacerantes para um pai ou uma mãe. É um silêncio que ecoa não apenas na casa, mas principalmente na alma, e nos faz questionar: o que eu fiz de errado? Esta sensação de rejeição, de sentir-se excluído da vida adulta dos filhos, não é um problema de falta de amor, mas sim um descompasso profundo na forma como nos relacionamos após a infância. Não estamos aqui para culpar, mas para iluminar a estrada, pois muitas vezes, por trás do nosso maior amor e das nossas melhores intenções, escondem-se hábitos de comunicação e comportamento que sutilmente empurram nossos filhos adultos para longe. Existe uma transição crucial que muitos de nós, pais e mães com mais de 50 anos, falhamos em negociar: a passagem de gerentes da vida dos filhos para consultores convidados. Prometo que, ao longo desta conversa profunda e compassiva, vamos desvendar os 7 comportamentos mais comuns que, embora enraizados no amor e na preocupação, são os verdadeiros catalisadores deste distanciamento. E o mais importante, vamos traçar um mapa para reconectar de uma forma mais saudável e duradoura. O contexto em que a relação se deteriora quase sempre começa com uma negação silenciosa da nova realidade. Nossos filhos, que ontem precisavam da nossa permissão para tudo, hoje são os CEOs das suas próprias vidas, das suas finanças, dos seus casamentos e das suas escolhas profissionais. Nós, por outro lado, ainda funcionamos no modo parental de resolver e proteger, o que inevitavelmente colide com a necessidade fundamental de autonomia do adulto. Quando o filho adulto se sente repetidamente desqualificado ou infantilizado, o distanciamento se torna um mecanismo de autoproteção, uma forma de preservar a identidade que ele lutou tanto para construir fora da nossa sombra. É preciso entender a psicologia por trás da diferenciação. A diferenciação é o processo saudável pelo qual o filho se torna um indivíduo separado, capaz de pensar, sentir e agir por conta própria, mantendo ainda uma conexão emocional com a família de origem. Quando o ambiente familiar não permite ou não apoia essa diferenciação, ou seja, quando tentamos manter o controle ou fundir nossas vidas emocionais com as deles, o filho não vê outra opção a não ser o corte emocional, o afastamento, para poder respirar e existir como um indivíduo autônomo. O silêncio deles é, muitas vezes, o último recurso de quem tentou, sem sucesso, estabelecer um limite. A ansiedade que sentimos sobre o envelhecimento, sobre a nossa utilidade e sobre a nossa própria solidão pode, inconscientemente, nos levar a adotar posturas controladoras ou a usar a chantagem emocional como ferramentas de engajamento, esperando que nossos filhos preencham vazios que são estritamente nossos. Esta transferência de responsabilidade emocional é pesada e, para o filho que já lida com as pressões do mundo adulto, torna-se um fardo insuportável. Eles não estão ignorando a quem você é, mas sim o que você insiste em desempenhar na vida deles, um papel que não condiz mais com a fase atual. Vamos então mergulhar no primeiro dos 7 comportamentos, a crítica constante e disfarçada de conselho. Este é, talvez, o principal motor de distanciamento. O filho adulto compartilha uma conquista, uma nova casa ou um novo parceiro, e a nossa primeira reação é apontar a falha ou o risco. É uma casa linda, mas será que você pensou na taxa de juros a longo prazo? Ou, ele é um bom rapaz, mas não era melhor alguém com um emprego mais estável? O que nós enxergamos como prudência e sabedoria acumulada, o filho adulto ouve como uma desqualificação completa. Ele escuta: você não é capaz de tomar boas decisões, e eu preciso consertar isso. O resultado é que, para evitar a dor do julgamento, eles simplesmente param de compartilhar. Eles decidem que é mais fácil lidar com os problemas sozinhos do que passar pela crítica que certamente virá. A frequência e o tom desta crítica corroem a segurança e a confiança, transformando o diálogo em um campo minado emocional. O segundo comportamento é a invasão de limites e a falta de respeito pela privacidade. O filho adulto tem o direito inalienável à sua própria esfera de vida, e isso inclui sua agenda, suas finanças e suas relações íntimas. Ligar várias vezes ao dia sem motivo urgente, aparecer de surpresa na casa ou no trabalho, ou insistir em ter as senhas e acesso à vida financeira ou tecnológica deles, são invasões que destroem a confiança.
Quando perguntamos com quem eles estavam, para onde foram ou o que fizeram com o dinheiro, estamos, no fundo, questionando a sua responsabilidade e o seu direito de viver fora da nossa supervisão. O filho adulto precisa sentir que o seu espaço é inviolável e que a sua vida privada é, de fato, privada. A ausência deste respeito faz com que o contato seja reduzido ao mínimo estritamente necessário para evitar o interrogatório. Em terceiro lugar, temos a vitimização e a chantagem emocional. Este é um comportamento insidioso que usa o amor do filho contra ele mesmo. Frases como: "Se você me amasse de verdade, viria me visitar hoje. Você é o único motivo pelo qual eu ainda não desisti de tudo." Ou, a mais comum: "Eu fiz tudo por você e agora você não tem 5 minutos para mim", criam uma culpa paralisante. Este peso emocional transforma o contato em obrigação, em vez de desejo. O filho adulto sente-se prisioneiro de um débito impagável e o afeto é condicionado ao atendimento das suas demandas emocionais. A longo prazo, a única forma de o filho se libertar dessa prisão de culpa é criar uma barreira, distanciando-se para que o peso do drama não o esmague. A comunicação com os pais se torna um exercício de gerenciamento de crises e não de conexão genuína. O quarto erro capital é a comparação incessante. Seja com um irmão, um primo, um vizinho de sucesso ou até mesmo com a nossa própria trajetória idealizada, a comparação é um veneno lento. O filho da sua amiga já foi promovido, por que você ainda está neste emprego? Ou, na sua idade, eu já tinha minha casa própria e 2 filhos. Essas falas minimizam as lutas e conquistas do nosso filho adulto, fazendo sentir que ele é eternamente insuficiente ou um fracasso aos nossos olhos. Cada pessoa tem seu próprio tempo e suas próprias batalhas. Ao usar outra vida como régua, nós o estamos forçando a competir por um amor que deveria ser incondicional. A reação natural é a fuga do palco onde ele se sente constantemente avaliado e reprovado. Eles preferem se afastar a ter que defender constantemente o seu valor intrínseco. O quinto comportamento destrutivo é a recusa em aceitar a autonomia e a persistência no controle. Este vai além da crítica, pois se manifesta na tentativa prática de gerenciar a vida do filho. Insistir em pagar contas que não lhe competem, tentar interferir na educação dos netos com regras que os pais não adotam, ou ligar para o chefe do filho para ajudar em uma situação de trabalho são exemplos de anulação da autoridade adulta. O filho adulto, para se estabelecer no mundo e ser respeitado por seus pares, precisa ser visto como plenamente responsável pelas suas escolhas, inclusive pelos seus erros. Quando o pai ou a mãe continua a tentar salvar ou dirigir, ele impede o filho de assumir a maturidade completa. O afastamento se torna a única forma de demarcar o território e gritar silenciosamente: "Eu sou o adulto aqui." Em sexto lugar, a criação de urgências emocionais e dramas desnecessários. Há pais que parecem só conseguir a atenção dos filhos através de uma crise. Uma dor de cabeça vira uma emergência médica. Um pequeno desentendimento com um vizinho se transforma em uma tragédia de proporções épicas, ou a solidão da noite se manifesta em ligações desesperadas e não estruturadas. Este padrão de comunicação, onde o caos é a norma e a tranquilidade é a exceção, esgota as reservas emocionais do filho. A vida adulta já é exigente. Quando o contato com os pais se torna sinônimo de exaustão emocional e de ter que lidar com um drama que poderia ser resolvido de forma simples, o filho aprende a evitar o contato como medida preventiva de saúde mental. Eles não têm mais a energia para gerenciar o seu estresse e o seu. Finalmente, o sétimo comportamento: o foco exclusivo nas próprias necessidades e a falta de reciprocidade na escuta. Uma conversa saudável e madura é uma via de mão dupla. No entanto, muitos pais, especialmente após os 50 anos, tendem a fazer com que toda e qualquer interação gire em torno da sua saúde, das suas queixas, da sua solidão ou das suas preocupações financeiras, sem nunca fazer uma pausa para realmente se interessar de forma genuína e profunda pelo que está acontecendo na vida do filho. Quando o filho tenta compartilhar uma preocupação ou uma alegria, o pai ou a mãe rapidamente redireciona o foco para si mesmo. "Ah, sim, mas você não sabe o que estou passando", ou "Isso é bom, mas o problema é muito maior." O filho sente-se transformado em um cuidador ou em um terapeuta não remunerado, e não em um indivíduo amado e valorizado.
A falta de escuta ativa e recíproca faz com que o filho conclua que ele só é necessário como ouvinte ou como provedor, o que, com o tempo, leva ao esgotamento e à fuga. As pesquisas sobre relações familiares adultas e enredamento ou indicam que a principal causa de distanciamento não é a falta de tempo dos filhos, mas a percepção de que o custo emocional da interação é maior do que o benefício. Em um estudo sobre famílias com corte emocional, a maioria dos filhos adultos relatou que a separação foi um ato de autopreservação necessário para que pudessem estabelecer uma vida adulta funcional. Eles não estavam rejeitando o amor, mas sim fugindo do controle, da culpa e da crítica que vinham disfarçados de afeto. Pense no caso de Marcos e sua mãe, Dona Helena. Marcos, um engenheiro de 40 anos, parou de ligar para a mãe semanalmente, reduzindo o contato a um breve telefonema a cada 15 dias. Dona Helena se queixava a todos que o filho a abandonara. O que ela não via é que toda ligação, para Marcos, era uma sessão de críticas disfarçadas. Se ele estava trabalhando demais, ela criticava a ausência. Se ele tirava férias, criticava o gasto. Se ele adiava a visita, ela usava a chantagem emocional, dizendo que estava doente. Marcos percebeu que, ao longo de 20 anos de vida adulta, nunca havia recebido uma ligação em que a mãe simplesmente perguntasse: "Como você está se sentindo?", sem julgamento. A distância dele não era por falta de amor, mas por necessidade de paz. Ele precisava de um espaço seguro onde pudesse ser simplesmente ele, sem a constante necessidade de defender suas escolhas e sua própria competência. O silêncio de Marcos era sua fronteira. Nossa perspectiva precisa mudar radicalmente. O objetivo não é mais controlar ou guiar, mas sim testemunhar e apoiar. Precisamos migrar da posição de para a posição de cuja, de ou, de cuja sabedoria só é oferecida quando haja. Esta é a mudança transformadora, de guardiões para amigos. Quando paramos de insistir em ser a autoridade suprema, abrimos espaço para nos tornarmos o refúgio seguro. O adulto não quer um chefe, ele precisa de um porto onde possa atracar sem ser inspecionado. Para reverter este quadro e para que o telefone comece a tocar mais vezes com alegria genuína, sugiro algumas estratégias práticas e imediatamente aplicáveis, focadas na transformação do seu papel na vida do seu filho adulto. A primeira estratégia é a regra 80-20 da escuta. Em qualquer conversa, ouça 80% do tempo e fale apenas 20%. Quando seu filho compartilha algo, responda com perguntas abertas que demonstrem interesse genuíno e não com conselhos não solicitados. Em vez de "você devia fazer X", diga "isso parece um desafio. O que você acha que seria o melhor caminho para resolver isso?" Ou "como você se sente em relação a essa situação?" A validação das emoções dele é a ponte para a intimidade, enquanto o conselho imediato é um muro que a destrói. A segunda é a prática do pedido de permissão. Antes de dar qualquer opinião sobre a vida, o trabalho ou as escolhas de seu filho, pare e pergunte explicitamente: "Eu tenho uma perspectiva diferente sobre isso. Você gostaria de ouvir a minha opinião ou prefere apenas que eu escute?" Esta pequena frase é mágica. Ela reconhece a autonomia dele e transforma o conselho de uma imposição em um presente opcional. Se ele disser não, respeite o limite. Se ele disser sim, ele estará pronto para absorver o que você tem a dizer. A terceira estratégia, e uma das mais difíceis, é cultivar sua própria vida intensa. A dependência emocional é um dos maiores fardos que podemos colocar sobre nossos filhos adultos. Invista em hobbies, amizades, viagens, aprendizado e interesses que sejam saudáveis. Quando seu filho perceber que você tem uma vida rica e satisfatória independente dele, o medo de ser sugado para o vazio emocional desaparece. O contato se torna mais leve, pois ele sabe que não é o único pilar de sua felicidade. Seu filho quer se relacionar com o seu eu vibrante, não com o seu eu dependente. Em quarto lugar, a arte de pedir desculpas. Se você percebe que invadiu um limite, criticou de forma injusta ou usou a chantagem emocional, tenha a humildade e a coragem de voltar atrás e pedir desculpas. Uma frase simples como: "Filho, eu refleti sobre o que eu disse na semana passada sobre o seu trabalho e percebi que eu fui invasivo e crítico. Eu sinto muito. Essa não é a minha intenção. Eu te amo e apoio as suas decisões." Tem um poder curativo imenso. Isso ensina ao seu filho que o relacionamento é maior do que o seu orgulho e que a mudança é possível.
Por fim, pratique o desengajamento das crises. Quando seu filho adulto vier com um problema, evite a reação imediata de pânico ou de querer resolver tudo. Em vez disso, seja uma presença calma e ancorada. Respire fundo e responda com serenidade. Eu lamento que você esteja passando por isso. Sei que você é forte e competente. O que você precisa de mim agora? Um abraço? Uma escuta? Ou ajuda prática? Isso ensina que você é um ponto de apoio e não um gatilho para mais estresse. Você se torna o fator de estabilidade. O amor que você sente por seus filhos é a força mais poderosa do universo. Ele não está em questão. O que estamos ajustando é a manifestação desse amor em uma nova fase da vida. O objetivo não é ser o pai ou a mãe que eles tinham aos 10 anos, mas o amigo e o confidente que eles precisam aos 30, 40 ou 50. A conexão duradoura não é construída sobre o controle, mas sobre o respeito mútuo, a validação e a aceitação plena da pessoa que seu filho se tornou. Este é o momento de semear um legado de inteligência emocional, mostrando a eles que a maturidade da relação se manifesta na nossa capacidade de evoluir e de nos adaptar às necessidades emocionais deles. A mudança é um ato de amor profundo. Comece hoje a ouvir mais, a julgar menos e a viver a sua própria vida com plenitude. E você verá que o silêncio será substituído pelo som mais doce, a voz de seu filho, ligando para compartilhar, não por obrigação, mas por escolha e por desejo de estar perto de você. Invista na confiança, pois ela é a moeda mais valiosa do relacionamento entre pais e filhos adultos.